Diversas são as possibilidades de automatizar tarefas utilizando os botões no Notion. E nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como criar filtros e executá-los a partir de botões. Eu vou usar como exemplo uma database de gestão de projetos, uma que eu tenho aqui nesse dashboard. Então aqui a gente tem diferentes views para uma única database, evidenciando o status de cada projeto. Então nessa visualização inicial, a gente tem simplesmente os projetos em andamento, né? Aqui em não iniciado, todos os projetos ainda para se fazer, né? Não iniciados, e em concluído, todos os projetos, né? Com o status aqui de concluído. Então, basicamente, o que a gente fez foi não só aplicar filtros, mas ainda, né, criar diferentes views para poder observar, né, esses projetos com mais objetividade, de fato filtrados, né, por status. E utilizando os botões para ativar esses filtros, a gente não vai precisar mais, né, ter essas outras views aqui extras, né? Então eu já vou poder deletá-las. E aqui eu posso ainda deixar essa database nesse formato tabela para que a gente possa observar aqui, né, as suas propriedades de forma mais simples. Então as propriedades que a gente tem aqui é a propriedade de título, uma propriedade de data que a gente pode marcar o período de realização desse projeto, né, a área, o status, que é muito importante, né, um botão aqui para arquivar esse projeto, o que pode ser útil também em um filtro para arquivamento, né, o progresso e também as tarefas relacionadas. No entanto, aqui eu vou ocultar as propriedades extras para que vocês possam ver de forma simples realmente as propriedades essenciais para que a gente possa criar esses filtros. Então aqui as relações eu vou ocultar. Então a gente vai poder fazer isso de duas formas. A primeira e mais simples exige que a gente simplesmente crie uma nova propriedade aqui do tipo checkbox e defina aqui essa propriedade para caracterizar os projetos que vão ficar visíveis. Então, visível aqui. E eu vou criar ainda outro projeto para a gente ter aqui 3 status. E aí o que o nosso botão de filtro vai fazer, né? A gente vai querer que ele edite a página, né? De modo que quando eu clicar em um botão do não iniciado, por exemplo, ele deixe visível apenas, né, o projeto com status não iniciado. Então eu vou deixar marcado apenas a propriedade visível do projeto 1, nesse caso, né? E aqui a gente vai ter um filtro para que a gente possa visualizar apenas os projetos em que essa propriedade esteja marcada. Então, vamos configurar primeiro o botão. Então, aqui o que a gente quer é editar a página. A gente vai selecionar essa database. Vamos ver aqui o título dela. Dessa forma, para a gente lembrar. E aqui vou selecionar essa database. Então aqui para marcar, né, todos os projetos que estejam com status não iniciado. E assim a gente vai editar a propriedade visível. Eu vou querer torná-la visível, né, marcado, e vou querer que isso aconteça apenas, né, nos projetos que estejam com status não iniciado. Então para isso a gente vai selecionar esse filtro, né, selecionar aqui a propriedade status e vai definir como não iniciado. Então, todos que estiverem com o status não iniciado vai ficar, né, com a checkbox aqui marcada. E para isso a gente precisa ainda, né, se certificar de que as outras não estarão marcadas, né? Então, a gente também precisa editar as outras para que elas estejam desmarcadas. Se estiverem marcadas, o botão vai desmarcar. Se estiverem desmarcadas, não vai acontecer nada, né? Mas é importante que a gente faça isso. Então, eu posso duplicar essa condição. Mas agora lembrando que eu quero desmarcar. E aqui o filtro. Se esse é o botão para a gente selecionar só não iniciado, então eu vou ter que fazer isso tanto para o status em andamento e também para o status concluído. Ao concluir, a gente já pode testar aqui, ó, que ele vai marcar apenas o projeto com status não iniciado. Se a gente já tiver esse projeto marcado, quando eu clicar, ele vai desmarcar, né? Então a gente vai fazer isso também para os demais status. Então eu vou duplicar esse botão. Agora vai ser em andamento. Aqui o filtro agora vai ser apenas para os projetos que estiverem com status em andamento. A database já está selecionada corretamente, né? E aqui ele vai desmarcar, né, aquelas que estiverem não iniciado e concluído, né? Apenas essas duas. E a gente vai concluir. Então, quando eu clicar aqui em andamento, ele desmarcou aqui o não iniciado, deixou marcado apenas em andamento.
Agora o último para concluído. E aqui a gente vai só modificar o primeiro filtro apenas para os projetos concluídos, ele vai deixar visível. E aqui para os projetos não iniciados em andamento, ele vai deixar desmarcado, né? E aqui concluído. Então, novamente, não iniciado, em andamento. Percebam que ele leva um pouquinho de tempo, né, para desmarcar e realizar todas as ações. E aí o que é interessante, que a gente mova aqui, né, a ordem dessas ações para que primeiro, né, os projetos sejam desmarcados para depois que seja de fato marcado aquele que a gente quer visualizar. Então aqui eu vou simplesmente alterar, né, essa ordem para desmarcar primeiro. E aqui a gente tem agora bem mais fluido, né? Principalmente quando a gente tiver o filtro aqui ativado. Então eu vou ativar o filtro para que a gente veja apenas, né, aqui o que tiver visível, ou seja, com a checkbox marcada aqui. Então, se eu quero ver só os projetos em andamento, aí a gente vê, né, o filtro funcionando aqui tranquilamente. Mas aí, para que a gente possa ver todos os projetos de uma vez, a gente precisa de um botão que mostre todos eles, né? Então, vamos criar mais um botão. Também com essa função para editar a página, né? E esse botão vai ser todos os projetos. Vai mostrar todos eles. Selecionar a database. E aqui o que a gente quer é que ao clicar nesse botão todos os projetos, todos eles apareçam. Então, o que a gente quer é que em todos eles a propriedade aqui visível esteja marcada. Então, simplesmente a gente vai selecionar a propriedade, vai definir aqui como marcada, não vai selecionar nenhuma página específica, porque a gente quer que todas elas, né, sejam aqui preenchidas. Então, agora a gente tem o nosso filtro completo. Então, aqui todos os projetos, não iniciado, em andamento, concluída. E é claro que a gente pode ocultar essa propriedade, porque tudo isso vai acontecer aqui, né, no background, né, por debaixo dos panos. Então, aqui a gente pode organizar esses botões e a gente consegue ter esse controle, né, rapidamente aqui. Para a segunda forma, a gente também vai usar essa ideia do visível e não visível, né? Mas para isso a gente vai utilizar uma propriedade do tipo fórmula, apenas analisando esses valores, né, de verdadeiro ou falso. E para isso a gente vai acrescentar aqui uma propriedade do tipo texto, que vai conter o status. Vou colocar aqui um T entre parênteses, né? Só para diferenciar, né, que é o texto. E aí a gente vai criar uma propriedade do tipo fórmula para fazer essa verificação, que na verdade vai ser o nosso visível, da mesma forma. Por quê? Porque aqui a gente vai simplesmente verificar, né, se a propriedade status ela é igual, e para isso a gente utiliza dois símbolos, né, de igual, a propriedade status. Na verdade, a gente vai fazer com que, né, a propriedade texto seja igual a esse status. E vocês vão ver como funciona. Então, aqui tenho essas configurações. Percebam que a propriedade tipo fórmula tomou aqui o formato, né, de uma checkbox, justamente porque ela está apenas avaliando se algo é verdadeiro ou falso, né, se essas duas propriedades têm o mesmo valor ou não. Como não tem o mesmo valor, está aqui como falso. Mas se tiver o mesmo valor, isso quer dizer o mesmo texto, aí ela vai ficar marcada. Então, é justamente isso que a gente fez, né, no anterior, mas de modo que essa verificação seja feita aqui de forma automática. Então, para o nosso primeiro botão, né, dos projetos não iniciados, a gente também vai editar páginas, né, e selecionar aqui a database corretamente. Então, o que a gente vai fazer é automatizar isso que eu fiz agora, né? A gente vai fazer com que essa propriedade status do tipo texto tenha esse mesmo valor da propriedade status, que nesse caso a gente quer não iniciado. Então, quando eu clicar nesse botão, ele vai fazer com que todas elas tenham aí, né, esse texto e, portanto, né, essa verificação vai acontecer quando o status for não iniciado, quando, na verdade, esses dois valores forem iguais. E aí a gente tem o nosso visível aqui, né, já marcado. Da mesma forma, a gente vai fazer
para o status aqui em andamento. Percebam que eu estou escrevendo da mesma forma, né, que está aqui no status. Então, se você tiver mais de 3 status, que nesse caso aqui a gente só está usando 3, você também vai criar um botão para cada um deles, né, considerando aí esses títulos, escrevendo da mesma forma. Então, aqui já está configurado, simplesmente eu vou alterar o título para em andamento. Então, o que esse botão vai fazer é mudar o texto de todo mundo para em andamento e quando der o match, a gente tem aqui a marcação. Novamente agora para concluído. E dessa forma, como é que a gente faz para mostrar todos os projetos? A gente quer então que todos eles deem match aqui, né? Que a gente tenha essa marcação aqui definida em todos eles, realmente preenchida em todos eles. E aí para isso a gente vai criar mais um botão. Percebam que esse é um trabalho que a gente vai fazer uma vez só e depois é só usar os filtros. Então, a gente vai aqui editar a página, vou colocar todos os projetos. E aqui a gente vai adicionar as ações que a gente definiu aqui para cada um desses botões, só que todos de uma vez só. O que é que isso quer dizer, né? Eu vou selecionar aqui a database. E aí percebam, né? Nos outros botões, a gente simplesmente deixou aqui essa parte, né? Que seleciona páginas específicas livre. Então, a ação desses botões vai realmente ser executada em todas as páginas, né? Nesse caso aqui, o que a gente quer? A gente quer dar esse match em cada um dos status. Então, a gente precisa ser mais objetivo, né? Então, a gente precisa realmente selecionar aqui, ó, a propriedade status. A gente quer alterá-la para não iniciado, mas não em todas elas, senão vai mudar todo mundo. A gente quer apenas nas páginas aqui de projetos que estão com o status não iniciado, porque aí a gente tem o match já aqui, né? Já vai ter a marcação do visível. Então, a gente vai ter que fazer isso para os demais status. Então, eu quero aqui que todos os projetos em andamento, agora eu vou mudar aqui, ó, tenha também o status texto, também como em andamento, assim como para os projetos concluídos. Então, só os projetos que estão com status concluído vão ter aí esse match, né, na sua descrição. Então, quando eu selecionar aqui todos os projetos, ele marca todos eles e a gente vai ter essa visibilidade. Então, aqui eu vou adicionar o filtro para a gente ver apenas, né, os projetos que estão com essa opção visível marcada. Vou organizar aqui, né, os meus botões. E agora eu vou ocultar as propriedades que não precisam estar visíveis aqui, né, porque o botão já está executando essas ações. Então, aqui a gente tem não iniciado, em andamento, concluído e todos os projetos. E isso independente, né, claro, do tipo de visualização que a gente tiver aqui, né? Se a gente tiver esse tipo anterior aqui de galeria, da mesma forma, a gente tem aqui o funcionamento, né, dos filtros. É claro que, nesse caso, a gente tem algo parecido com as views, em que eu simplesmente ia clicar, né, em cada uma delas, como aqui no início, ó. Aqui eu preciso selecionar essa view e a gente tem essa alteração, mas é uma opção que pode ser prática, né? Principalmente quando a gente estiver utilizando aí dispositivos móveis. E é claro que esse é apenas um exemplo didático, né, de como a gente pode utilizar os botões para executar filtros, né? E a gente pode aplicar essa ideia em diferentes contextos, com diferentes objetivos, né? Então eu gostaria de saber que ideias vocês têm para aplicar, né, essa proposta aqui, de modo que ela seja útil e que de fato ajude na nossa organização e também produtividade. Até o próximo vídeo.